está circulando muito na internet um debate sobre produtividade do trabalho, porque o Tará de Kiev, né? E aí eu não coloquei Tará de Kiev no título, porque poderia dar problema no vídeo, né? Eu chamei de Arthur Duval, mas é Tará de Kiev. O Tará de Kiev, ele demonstrou uma ignorância gigantesca sobre o tema e ainda depois gravou um vídeo para sustentar a ignorância, para não admitir que estava errado. E nesse meio tempo também o trambiqueiro do Pablo Marçal, né, vulgo golpista de Goiânia, ele também passou uma vergonha no debate. É curioso, né? O Brasil tem o Tará de Kiev e o trambiqueiro de Goiás. É surreal. Enfim. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro mostrar os erros do Tará de Kiev e depois a gente termina o vídeo com o trambiqueiro de Goiânia, né? Beleza? E aí, nada contra, viu, gente? Classe trabalhadora de Goiânia, de Goiás, tamo junto, viu? Eu sei que vocês, porra, né? Eles sofrem com isso, saber que esse cara veio da cidade, do estado de vocês, mas é isso, né? Cada lugar tem o seu custo, né? Tem a pessoa que difama a cidade, difama a região, difama o estado. Acontece. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o Tará de Kiev falando besteira. E aí, detalhe, o Tará de Kiev, ele gravou um vídeo como refutar falácias econômicas dos comunistas. O cara se propôs a supostamente refutar falácias econômicas dos comunistas e o cara não faz nem ideia do que é a produtividade do trabalho, tá ligado? Então, assim, é um ignorante, um imbecil, é um animal. Inclusive, vale dizer, eu tô com um PDF já do tal do livro amarelo do MBL, todos os fascículos que foram lançados até agora. E na semana que vem sai o primeiro vídeo aqui no canal desmontando todas as mentiras do tal do livro amarelo desse grupelhozinho do MBL. Não percam, vai ser muito bom. Aí vamos ver, né? Vamos ver aqui o que é que o sujeito falou. Vamos ver. Pronto aí, o imbecil. E vamos nessa. Vamos lá, dá uma olhada nesse trecho aqui, ó. Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Não tem. Qual que é a diferença de produtividade? Eu sou um barbeiro, eu corto um cabelo em São Paulo, eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais a produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma. Porque a gente vai... Aí ele já começa confundindo produtividade e rendimento. Já a gente vai debater isso. Presta atenção. A gente vai medir por cabelos cortados por dia. É o mesmo conceito. Pô, Por isso que eu tô te falando, eu te garanto que a produtividade individual daquele barbeiro é igual. Não é. Vou dar outro exemplo. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo fazendo morango do amor. Eu estou falando no mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem marketing, tem hype. Isso conta pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Claro que conta, gente. Calma. Vamos voltar no barbeiro. Como se vamos mede a produtividade de um barbeiro? Corte de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é quanto ele faz por hora. Ponto. Quantos cabelos ele corta por hora? Não, quanto dinheiro ele ganha por hora. Não, isso não é produtividade, isso é rendimento. Produtividade está ligada ao quanto você faz por hora. Nós estamos numa economia globalizada, cara. É assim que funciona. É verdade. Os caras estão usando aqui, mas é verdade. Minha primeira frase é... Vamos lá. Aliás, esse debate aqui, o rapaz acabou de mandar o áudio, ele vai sair no dia 23 de outubro, tá? Às 18 horas, é uma quinta-feira. Então, provavelmente, essa quinta-feira agora, né? Acho que é essa. Essa quinta-feira agora vai sair, dia 23, né? Às 18 horas esse debate. Vamos lá. Você entendeu o que o Loconte quis dizer, o que eu quis dizer? Você entendeu? Quem está certo, na sua visão? E aí, eu vou te trazer aqui o mérito da questão. Vamos lá. Primeira coisa, o que produtividade não é? Produtividade não é duas coisas. Produtividade não é, quantidade de esforço. Certo? Então, vamos lá, o exemplo que todo mundo dá é se eu cavar um buraco, depois eu cavar o buraco, eu me esforcei pra caramba e não produzi nada. Então, produtividade não é esforço, não é quantidade de esforço. Inclusive, o exemplo que eu sei... Ninguém dá esse exemplo, mas tudo bem. Vamos lá. É burrice por cima de burrice. É se você for limpar o chão com uma escova de dente, você vai se esforçar mais, vai gastar mais tempo e vai ficar uma porcaria. Se você usar um rodo, você vai se esforçar menos, vai gastar menos tempo e vai ficar melhor. Então, produtividade, não é quantidade de esforço. Correto? Passo 2, esse aqui é mais complicado. Produtividade não é somente produtividade material. Não é. Vamos lá. Se eu, por exemplo, e principalmente quando você fala de serviços, dá para dar um exemplo anedótico. O termo produtividade material aqui, gente, é totalmente deslocado, viu? Uma redundância e tal. Ele quer diferenciar, e isso está errado, já a gente explica, ele quer diferenciar resultado do trabalho em termos de mercadoria produzida, mercadoria do ponto de vista físico, e rendimento monetário. E aí ele está falando de produtividade material, só que esse termo é uma redundância, isso está errado também. Já a gente explica, mas só adiantando alguns pontos para vocês. Lógico que fica muito claro. Vamos supor que eu sou um músico. Aí eu pego um violão e aqui desligo o celular dentro da minha casa sem ninguém ver. Eu produzo uma unidade de música de 3 minutos. Eu venho aqui e canto uma música de 3 minutos. Toco o violão aqui, toco. Eu produzi alguma coisa? Materialmente, sim, produzi uma unidade de música. Eu ganhei alguma coisa com isso? Não. Se eu pegar essa mesma unidade de música e tocar na praça e alguém passar e me der 10 reais, eu passei a produzir 10 reais. E é óbvio, que quando nós estamos falando do tema do debate aqui naquele momento era fim da escala 6 por 1. Né? Você não consegue acabar com a escala 6 por 1 hoje no Brasil por conta de questões de produtividade. Produtividade material, não somente.
Não somente. E você não precisa acreditar em mim. Porque o que é a produtividade? E aqui eu vou trazer para você, tá? Alguns dados. Pronto, gente. E aí, veja, esse exemplo do músico é perfeito, o que mostra que ele não entende absolutamente nada. Repare, se eu tô na minha casa... Aliás, vamos pegar até um exemplo mais palpável. Vamos imaginar, eu tô na minha casa e eu fiz um bolo, né? E aí comprei lá ovos, trigo, não sei o que e tal, e eu fiz um bolo. Esse bolo é uma mercadoria? Não. Não. É isso. O bolo não é uma mercadoria. É um bolo que eu fiz para consumo próprio. Então não importa o cálculo de custos desse bolo. Só importa a nível de minha renda, né? Para não pesar na renda. Mas assim, como eu que vou consumir, não importa o custo, não importa quanto tempo eu demorei, não importa muito a qualidade desse bolo, não importa marketing, não importa nada. Esse bolo não é uma mercadoria. Esse bolo é basicamente, usando a linguagem da economia política clássica, ele só tem valor de uso, né? É um bolo para consumo próprio. Comprei os materiais, fiz o bolo, comi o bolo. Beleza. Já se eu faço um bolo para vender no mercado, se eu abro, por exemplo, uma loja de bolos, aí eu preciso ter um cálculo muito preciso de qual é o custo de produção de cada bolo, o que é que eu vou fazer em termos de gasto, de marketing, de comunicação, para atrair consumidores para comprar minha mercadoria, o custo de produção e a margem de lucro que eu vou ter, quantos bolos eu vendo por dia, quantos bolos eu vendo por semana. Nesse caso, existe sim um cálculo de produtividade, porque a gente está falando de uma mercadoria inserida no mercado, que existe concorrência, né? E que no cálculo de custos e margem de lucro, eu vou ter que ter tudo isso de maneira mais ou menos precisa, né? Para conseguir ter lucro, para conseguir me manter nesse mercado. Então, eu em casa, fazendo um bolo para eu comer, isso não é uma mercadoria, não importa a produtividade, isso nem há como calcular a produtividade, porque isso é um ato de produção isolado, individual, não está inserido no circuito econômico de maneira geral. Já se eu tenho uma loja de bolo e produzo bolos para vender, aí sim, entende? Então, aí, qual é a questão? O que é produtividade do trabalho? Produtividade do trabalho, grosso modo, consolidado na literatura, inclusive internacional, é você medir a capacidade de produção a partir de 1 hora trabalhada. Então, por exemplo, numa fábrica de sapatos, em 1 hora de trabalho, eu consigo produzir 500 sapatos. Isso vai me dar a medida de produtividade do trabalho. Se eu quero aumentar a produtividade do trabalho com o mesmo número de trabalhadores, ou até, quem sabe, reduzindo o número de trabalhadores, na mesma unidade de tempo de 1 hora, eu quero aumentar essa produção de sapatos para 800 sapatos. E aí o que é que eu vou fazer para aumentar essa produtividade do trabalho? Eu vou mudar os métodos organizativos da produção, vou inserir novas máquinas, equipamentos, vou mudar a linha de produção, vou dar bônus de produtividade. Se aumentar a produção X, ganha um aumento no salário no final do mês. O que é que eu vou fazer para aumentar a produtividade da minha linha de produção, da minha fábrica? Então, se eu produzo 500 sapatos em 1 hora de trabalho, eu quero passar para produzir 800 ou 1000 sapatos. O que é que eu vou fazer para aumentar isso? Perfeito? Isso que é aumento de produtividade do trabalho. Rendimento é outra coisa. E aí é muito simples entender como não faz sentido. E aí já eu, inclusive, vou explicar a vocês o erro do Taradikev. É muito fácil entender porque não dá para confundir produtividade do trabalho e rendimento. Exemplo clássico. É um exemplo muito bom que o Ciro Gomes usa há anos, então todo mundo já conhece, né? O Ciro Gomes fala, pão é trigo, trigo é dólar. Né? O Brasil não é o suficiente na produção de trigo, o Brasil precisa importar trigo dos Estados Unidos. A gente importa trigo com dólar. Toda vez que tem uma mudança no câmbio, né? Uma mudança no valor do real frente ao dólar, isso impacta no preço do trigo, consequentemente no preço do pão também. Então vamos imaginar que você tem uma padaria. Essa padaria ela produz 1000 pães por dia e tem um rendimento diário de R$4.000, né? Beleza. Ela produz 1000 pães por dia e tem um rendimento diário de R$4.000. Aí, de repente, o real se valoriza muito, né? Ou seja, o dólar baixa frente ao real, o real se valoriza muito, fica mais barato, muito mais barato importar trigo. A partir do momento que fica mais barato importar trigo, isso reduz o custo de produção daquela padaria, né? Porque ela está pagando mais barato pelo trigo. Não é bem assim que funciona no mundo real, mas vamos só imaginar uma dinâmica
de mercado perfeito, que não existe no mundo real, em que redução de custos é sempre repassado em toda a cadeia produtiva. Não é assim que funciona, mas só para argumentar. Aí vamos imaginar que baixou muito o preço do trigo e agora produzindo os mesmos 1.000 pães por dia, ao invés de ter um faturamento diário de R$4.000, eu tenho um faturamento de R$4.500, né? Aí o que? Aumentou a minha produtividade? Não, aumentou meu rendimento, aumentou minha margem de lucro porque reduziu o custo. Vamos imaginar a situação em contrário, vamos imaginar que o real está se desvalorizando muito, o valor do dólar chegou a R$7 o dólar, consequentemente ficou muito caro para importar trigo, e aí a mesma padaria que produz 1.000 pães por dia, que antes tinha um faturamento diário de R$4.000, agora tem um faturamento de apenas R$3.200. Aí essa padaria ficou menos produtiva? Não. Essa padaria está tendo um rendimento menor porque aumentou o custo de produção e, consequentemente, isso achatou um pouco a margem de lucro. Isso partindo de um imaginário de que o aumento desse custo não pode ser repassado para o consumidor final para manter a margem de lucro. É claro, de novo, no mundo real a coisa não funciona assim. Tendencialmente essa padaria aumentaria o preço do pão para tentar manter o seu faturamento diário, e aí tem todo o debate de demanda elástica ou inelástica do mercado. O fato concreto é que rendimento e produtividade são coisas diferentes, né? Rendimento e produtividade são coisas diferentes. Inclusive, você pode, o que é a tendência, diga-se de passagem, ter aumentos de produtividade e não ter aumento de rendimento, né? Então, o que foi que a China, por exemplo, fez nos últimos 20, 30 anos? A China, ela começou a dominar mercados globais de produtos manufaturados, mantendo a taxa de lucro muito baixa, mas tendo ganhos cada vez maiores de produtividade e de escala de produção, dominando mercados mundo afora, para estabelecer-se no papel de fábrica do mundo, mesmo com a taxa de lucro muito baixa. Então, é muito difícil, por exemplo, para a indústria têxtil brasileira competir com a indústria têxtil chinesa. Não é porque na China você tem custos muito baixos, porque a galera recebe salário de fome, é trabalho escravo, isso é conversa. É porque o nível de produtividade é muito alto, o nível de produtividade do trabalho, o nível de escala de produção é bilhões de par de meia, bilhões de calças, bilhões de cuecas produzidas, e a China alcançou essa escala de produção porque ela saiu dominando mercados, mantendo propositalmente a taxa de lucro muito baixa, investindo em ganhos de produtividade cada vez maior para ser muito competitiva, dominar vários mercados e, a partir desse domínio de mercado, né, ir alargando cada vez mais a escala de produção com o crescimento da demanda. Então, veja, produtividade e rendimento são coisas diferentes. A produtividade pode estar crescendo e o rendimento pode estar estagnado. Você pode ter também a produtividade em decrescente e o rendimento crescente, né? São coisas diferentes. Aí, qual é a fonte do erro do Tarad Kiev? Na economia imperialista global, você tem o dólar como moeda hegemônica do comércio mundial, né? Da economia capitalista global. Então, quando você vai comparar, totalmente factível, você comparar diferentes níveis de produtividade da economia a partir de rendimento monetário, né? Dado que a economia capitalista, como diria o John Maynard Keynes, é uma economia monetária da produção. Então, beleza, vou comparar a produtividade de duas fábricas de países diferentes, ou da economia, de maneira geral, de dois países diferentes. Aí eu comparo o nível de produção em termos de rendimento monetário de dólar em uma hora. Então eu digo assim, o trabalhador do Brasil produz em uma hora X dólares. O trabalhador dos Estados Unidos produz na mesma hora X dólares. O trabalhador dos Estados Unidos produz mais dólar. Beleza, então ele é mais produtivo. Nesse sentido, você está medindo, está comparando produtividades de economias diferentes. E aí como é que você compara, cria uma unidade? Uma das formas, não é a única, uma das formas de você fazer isso é você comparar em rendimentos monetários da moeda que é referência do comércio capitalista global, beleza? Isso é plenamente possível, isso é normal, isso é muito tranquilo de se fazer. Provavelmente o Arthur Duval viu esse tipo de comparação e ao invés de entender que você está comparando níveis de produtividade de economias diferentes, de setores produtivos diferentes, e está buscando um padrão de comparação de produtividade, abstraindo de cada mercadoria específica, de ramos de produção específico, ele pensou assim, produtividade igual rendimento monetário.
Então, o barbeiro da Alemanha é mais produtivo porque o rendimento monetário dele é maior. Só que não. Só que não. E aí, claro, mais uma vez, dá para comparar a economia alemã com a economia brasileira e dizer assim, o trabalhador médio no Brasil, em 1 hora de trabalho, ele produz, em termos de rendimento monetário, X dólares. O trabalhador alemão, médio, em 1 hora de trabalho, ele produz, em média, X dólares. Beleza, o trabalhador alemão é mais produtivo. Isso você está comparando economias diferentes. Você pega um valor de referência, que é o valor do dólar, quanto moeda de comércio hegemônica no sistema imperialista global. Então, essa é a fonte da confusão do Mamãe Falei. E aí o argumento dele é que não dá para reduzir a jornada de trabalho porque a economia brasileira é pouco produtiva. E aí isso é uma falácia. Inclusive, presta atenção aqui. Existe um debate clássico, é importante conhecer a história do Brasil, sobre a industrialização brasileira nos anos 50 e 60. Qual é o debate clássico? A CEPAL, o Partido Comunista Brasileiro, os trabalhistas, os desenvolvimentistas e por aí vai, eles defendiam que era necessário fazer uma reforma agrária para baratear o preço das matérias-primas, para reduzir o êxodo, né, a saída de pessoas do campo para a cidade, para estimular o mercado interno, para melhorar a vida dos camponeses e, preste atenção, para aumentar o custo da força de trabalho. Porque reduzindo o êxodo do campo para a cidade, você ia ter menos exército industrial de reserva ou superpopulação relativa, ou seja, ia dar uma estancada no fluxo de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, saindo do campo para procurar um emprego na cidade, beleza? Qual seria a consequência disso? A partir do momento que você reduz o fluxo permanente de força de trabalho para o setor urbano industrial da cidade, você ia fazer com que necessariamente, para aumentar a produção, tivesse que ter ganhos de produtividade para compensar, inclusive, o aumento dos salários. Porque qual é a dinâmica clássica da economia capitalista dos países centrais? Houve gigantescos ganhos de produtividade e incorporação de tecnologia nos processos produtivos para fazer frente também à militância do movimento operário, né? A luta do movimento operário marxista, anarquista, socialista, que cresce nos últimos 30 anos do século XIX e começo do século XX. Então, assim, os salários estão subindo muito. Então está tendo aumento de direitos trabalhistas, está tendo aumento do custo de trabalho. Esse aumento do custo, força de trabalho, estimula o capitalista a substituir força de trabalho por máquinas e equipamentos, a mecanizar cada vez mais os processos produtivos, a adotar formas de organizar a produção que poupem força de trabalho, substituir capital variável por capital constante, substituir força de trabalho humana por máquinas e equipamentos. Então, o aumento do custo da força de trabalho é um fator de pressão para os capitais privados investirem em aumento da produtividade a partir da incorporação de máquinas, equipamentos e novos processos produtivos. Dentre outras coisas, não é só isso, presta atenção. Não é só isso. Dentre outras coisas, países de capitalismo independente, como é o caso do Brasil, o mercado privado, os capitalistas investem muito pouco, quase nada, em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, em técnicas produtivas novas, em máquinas e equipamentos, porque isso não é uma necessidade, porque objetivamente a gente tem um mercado de trabalho de baixíssimos salários, baseados na superexploração da força de trabalho, em que 80% da classe trabalhadora ganha até 2 salários mínimos, e que é mais barato, presta atenção, é mais barato você contratar 20 trabalhadores para fazer um serviço do que você importar uma máquina da Alemanha pagando 5 milhões de euros, fora os custos de manutenção, royalties e por aí vai, para fazer o mesmo trabalho. Então, assim, enquanto existir uma força de trabalho gigantesca disponível com baixos salários, não há motivo, não há razão nenhuma para os capitalistas privados se preocuparem com ganhos de produtividade do trabalho. Vocês entenderam isso? Veja, não há motivo, não há razão. Então, eu vou para o Vietnã, né? Agora, em novembro. No Vietnã, vários serviços estão altamente informatizados e automatizados, né? Então, é muito comum, tanto no Vietnã como na China muito mais, você ter supermercados, você ter restaurantes que simplesmente quase não tem mais trabalhador, que é tudo máquina, equipamento, é tudo automatizado e por aí vai. Veja, para o Vietnã,
Para a China, isso faz sentido fazê-lo. Para o Brasil, não. Veja, por que um açaí atacadista ia gastar, para um açaí atacadista, um atacarejo, um atacadão, ia gastar um dinheiro gigantesco importando máquinas e equipamentos para mecanizar todos os processos de trabalho, se você pode contratar 50 trabalhadores pagando um salário mínimo para trabalhar numa escala 6x1 e explorando até a alma desses trabalhadores, botando para fazer hora extra sem pagar, fazendo com que a galera largue mais tarde, todos os dias, a galera para fazer funções que extrapolam o que está no contrato de trabalho. Então você é contratado para uma função e você faz 3, 4, 5 e por aí vai, atrasa salários, etc, etc. Então veja, a economia brasileira, ela seria obrigada a ter uma preocupação com ganhos de produtividade com o fim da escala 6x1. É justamente o contrário do que esses imbecis estão falando, né? Os capitalistas privados, eles seriam obrigados a pensar em aumento de ganho de produtividade com o fim da escala 6x1, porque isso vai aumentar o custo da força de trabalho, perfeito? Evidentemente que aumento de ganho de produtividade não é a única saída. Os capitalistas, eles poderiam, por exemplo, buscar intensificar o trabalho. Então, beleza. Então agora você só trabalha 6 horas por dia. Nessas 6 horas por dia, eu vou criar um esquema de trabalho que você faça muito mais, que você trabalhe muito mais. Isso não é aumento de produtividade necessariamente, viu, gente? Isso é intensificação do trabalho. Então, se antes, em 1 hora de trabalho, vamos imaginar aqui num exemplo de supermercado, se antes, numa hora do trabalho, todo supermercado tem um açougue, né? Você cortava, por exemplo, 8 quilos de carne, eu agora quero que você corte 14 quilos de carne. Você vai trabalhar muito mais mesmo, no limite do seu esgotamento físico, porque eu não vou contratar mais pessoas. Então, existe essa possibilidade. E aí é luta de classes que decide, viu? Luta de classes que decide e tal, se o caminho dos capitalistas vai ser aumentar a produtividade do trabalho ou se o caminho dos capitalistas vai ser intensificar a exploração contra a classe trabalhadora. Sem que isso signifique necessariamente aumentar a produtividade, mas sim aumentar o grau de esforço físico, o grau de sugar a mais-valia da classe trabalhadora. Então veja, a economia brasileira está estagnada, a produtividade, há basicamente 30 anos, e não é porque tem muita lei trabalhista não. E aí, todo mundo já explicou isso, Humberto já explicou e por aí vai, mas só para reforçar, o grau de produtividade de uma economia é dado por sua estrutura produtiva. Então, uma economia industrial, ela vai ser mais produtiva que uma economia não industrial. Não é porque o trabalhador da economia industrial tem mais educação. O trabalhador da economia industrial, em geral, tem mais educação, né? Não é porque o trabalhador da economia industrial sabe fazer processos mais complexos de trabalho. Isso é verdade também. Mas a relação de causalidade é diferente. É porque a economia é mais industrial, que o nível geral de instrução é maior, que a capacidade de processo de trabalho complexo dos trabalhadores é maior, que a complexidade da divisão social do trabalho é maior. Então, quanto mais industrializada é uma economia, maior tendencialmente vai ser sua produtividade do trabalho. Quanto mais desindustrializada é uma economia, menor vai ser sua produtividade do trabalho. Então, o barbeiro na Alemanha, ele tem a mesma produtividade que um barbeiro no Brasil, porque a gente está falando, inclusive, de um serviço simples, diga-se de passagem, né? Que é cortar cabelo. Ele tem um rendimento muito maior? Tem um rendimento muito maior, porque a gente está falando de uma estrutura econômica de maior nível de complexidade produtiva, uma estrutura econômica industrializada, que a massa salarial é maior, que o salário médio é maior e que, consequentemente, inclusive, como você tem um setor industrial que paga altos salários, isso regula a massa salarial de todos os outros setores da economia. Então, um barbeiro recebe mais na Alemanha do que no Brasil, em média, porque o salário médio na Alemanha é muito maior. Feito? Do mesmo jeito que um barbeiro no Haiti vai receber menos que um barbeiro no Brasil, porque o salário médio no Haiti é menor, sabe? O grau de pauperismo da classe trabalhadora é muito maior. Então o Arthur Duval ele não faz ideia, lé com cré, como se aumenta a produtividade. Eu já comentei aqui no vídeo do canal esse negócio de que para aumentar a produtividade tem que tirar a lei trabalhista e tem que investir em educação. É conversa, viu, gente? Isso é mentira. O que o liberalismo não quer que você saiba sobre o aumento de produtividade do trabalho. Bota aí na tela, Maxwell. Então assim, Arthur Duval, você é um burro, viu? Você é um ignorante de pai, mãe e quarteirão. E aí, você que assistiu esse vídeo,
que eventualmente não sabia disso, tudo bem. Ninguém é obrigado a saber disso não, viu? Isso não, a gente não aprende na escola. Deveria aprender, mas enfim, a gente não aprende no geral na escola e tal e tal. Meu problema não é com você, meu problema é com o Arthur Duval, que paga de sabidão, que paga de fodão, de cavalo do cão e por aí vai. E aí, veja, esse mesmo tipo de subjetivismo abstrato que a gente viu no Arthur Duval, a gente vê no Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele passou uma vergonha gigantesca no debate, ele foi bem mal, porque ele tem uma tática. Qual é a tática do Pablo Marçal? A tática do Pablo Marçal é falar 200 merdas por minuto para você ficar tão chocado com a quantidade de absurdos que ele tá falando que você não consegue nem reagir. Você fica assim, meu irmão, não é possível, velho. Tipo assim, você fica assim, meu irmão, que porra é essa? Tá ligado? Você fica chocado, você fica, tipo, meio paralisado, tipo, não, velho, como assim? Sabe? Essa é a tática do Pablo Marçal, tanto num debate, tanto num debates eleitorais, em entrevistas, é você falar uma metralhadora de absurdos tão grande que o cérebro da pessoa fica até com dificuldade de processar tantos absurdos, sabe? E aí, eu subi ontem nas minhas redes sociais um corte do camarada Vitor, né? Batendo muito lindamente no Pablo Marçal. Maxwell vai colocar esse corte aí na tela pra gente assistir. Ô Maxwell, bota em velocidade 1.5. Por favor, para passar mais rápido. O cara que frita batata tem que fazer parte do lucro do McDonald's? Sim ou não? Sim, com certeza. Então, já que você quer o lucro, por que você não vai lá no Carrefour, compra sua batata, não, compra sua fritadeira, lucro, faz o M de McDonald's e põe o M que você quiser e eu não quero lucro, eu quero que todo mundo viva bem. Se eu agora, a destruição, você tem que construir algo não com a mentalidade de quem tá com miserabilidade. Cara, eu não tenho mentalidade de miséria, entendeu? Eu saí da escola pública, eu trabalhei 6 por 1, fiz muita coisa na minha vida, consegui entrar na universidade pública e é assim que eu acho que eu tô vencendo em alguma coisa na minha vida. Tá vencendo, cara. Exatamente. Então, tipo, não tem essa questão de mentalidade. A questão é, as pessoas não têm a estrutura pra chegar em qualquer lugar, mano. Se cada neurônio seu te pagar 50 centavos, quanto você vai ter? Cara, pensamento não gera dinheiro, né? O que gera dinheiro é trabalho. O que gera dinheiro é ação e conexão. O trabalho gera salário. Ó, salário, lucro... Não é só salário. O salário gera lucro também. Trabalho gera lucro. A escravidão mudou de lugar. Você não tá entendendo? A escravidão existe ainda. Nem todo mundo realmente tem estrutura, porque tem que exportar muita pressão. Como que faz estrutura? Como é que faz? Simples, você tem que multiplicar seu talento. O talento? Então você acha que se todo mundo entrar na universidade e vai todo mundo ficar rico? Você que tá assistindo, não entra. Você que tá assistindo, entre na universidade, não compre curso desse cara. Não tem problema. Mano, não faz isso. Se você não comprar um curso, você vai comprar um terreno, você vai comprar aeronave, você pode também, investir é bom também. Por exemplo, essa roupa aqui, a Via Terra, é uma marca minha. Eu fui funcionário dessa empresa e depois eu comprei ela. Esse sapato aqui também é de lá. Ou seja, qualquer um pode. Qualquer um pode? Desde que deixe de ser qualquer um. Se você quiser ser qualquer um, deixa eu terminar aquele anúncio meu lá. Não vá para a faculdade. O anúncio dele, vai te vender o curso dele, vamos lá. Não, cara. Se vocês quiserem estudar nas minhas escolas, tem escolas do mundo inteiro. Não faz isso, mano. Entra, faz vestibular, faz concurso. Deixa eu só fazer meu anúncio, pô. Gastando dinheiro público! Estamos gastando dinheiro público pra bilionário ficar mais bilionário. O Boticário esse ano ganhou 1 bilhão de BNDES, enquanto o pobre que recebe algum auxílio de governo tá se fudendo aí. Os caras falando mal ainda. Seu presidente gastou mais de 1 bilhão de reais viajando, maluco. E você fica na sua casa. Faz o L vocês, eu não faço L. Eu tô falando de L aqui, cara. Falando de M, de mentalidade. M de mentalidade? É JM de Jones Manuel. Aí, vai prosperar, porque sentou na cadeira errada. O que é interessante nesse corte? O Pablo Marçal, ele trabalha na ideia que ficar rico é questão de talento. Questão de talento, é questão de contato, é questão de ação. Então ele trabalha numa ideia bem subjetivista também, arbitrária, que é isso. Você não é rico porque você não tem talento, você não tem qualidade e tal. Isso é vender a ilusão de um enriquecimento fácil, só depende de você, só depende do seu esforço, só depende da sua mentalidade e depende de você fazer as coisas certas. Quais são as coisas certas? São que eu vendo no meu curso, né, de trambiqueiro. Meu curso para você ficar rico. E aí a gente fala mal, a gente critica, a gente fala que isso é mentira, com razão, mas repare, o Pablo Marçal é um produto típico de uma economia rentista e financiarizada. Presta atenção aqui. A dinâmica da acumulação rentista é fazer de linha, dinheiro, dinheiro. Né? É você acumular capital, é você ter lucratividade com uma separação relativa dos processos produtivos. É a ilusão de que dinheiro gera dinheiro totalmente descolado de qualquer produção. Esse tipo de dinâmica de acumulação financiarizada, rentista, ele dá base objetiva para o charlatão. E aí, o que é o charlatão, Pablo Marçal? Nada mais é do que uma popularização, uma vulgarização do operador da Bolsa de Valores. O operador da Bolsa de Valores, ele promete um lucro rápido, gigantesco, fantástico, sem precisar fazer nada. Basta só ter a consultoria certa para investir na ação correta. O charlatão Pablo Marçal promete a mesma coisa por um viés diferente. Ah, você não tem 10 milhões para investir na ação? Tudo bem. Eu vou aqui lhe dar as ferramentas subjetivas para você ficar rico. E aí, depois que você ficar rico, você vai ter dinheiro para ser enganado pelo outro charlatão, que é o trade da Bolsa de Valores. Então, veja, para além da gente dizer que é mentira, para além de a gente falar que essas figuras são charlatões, e são,
Veja, o Pablo Marçal é um produto típico de uma economia rentista e financiarizada. A base objetiva para ele é uma acumulação capitalista dependente e cada vez mais baseada na especulação financeira. Enquanto a gente tiver esta base econômica, sempre vai ter espaço para figuras como o Pablo Marçal. Veja, o Marçal, ele não é a consequência, ele é a causa, né? Então, assim, enquanto a gente tiver uma economia capitalista dependente que tem um modelo de reprodução neoliberal, sempre vai ter mercado para o coach que vende Bitcoin, para o coach que promete mudar a mentalidade para ficar rico, para o coach que diz que você com um custo de liderança dele, você vai virar um empresário de sucesso e por aí vai. Sabe? Você tem uma base objetiva de uma economia rentista e especulativa que dá lastro para esse tipo de propaganda enganosa, porque objetivamente a acumulação capitalista se dá dentro de uma esfera financeiro-fictícia que parece que a riqueza realmente surge do nada. Dá uma aparência, e aí veja, gente, Marx não era Platão, viu? Para Marx a aparência não é falsa. Não é como se a aparência fosse falsa e a essência fosse verdadeira. Para Marx, a aparência é parte da objetividade dos fenômenos sociais. O que você não pode fazer é ficar na sua análise apenas na dimensão da aparência. Veja, a economia capitalista na era da financiarização, ela cria sim uma aparência de uma produção de riqueza totalmente deslocada do trabalho. Uma produção de riqueza que não está associado à produção agrícola, à produção industrial, a serviços e por aí vai. Então, esta aparência da economia financiarizada, porque nunca existe um descolamento total entre a valorização do capital na esfera financeira e a dinâmica da economia real. Prova disso, inclusive, é a própria crise de 2008 nos Estados Unidos. Né? Nunca existe um descolamento total, existe um descolamento relativo. Esta aparência da economia financiarizada, ela dá base objetiva para picaretas, para golpistas, para figuras como o Pablo Marçal, que inclusive deveria estar preso, diga-se de passagem, viu? Mas aí, enfim... Vocês lembram que na eleição de 2024, né, a quantidade de denúncias que surgiu de conexões do Pablo Marçal com figuras do crime organizado e de facções, né? E até hoje, pelo menos até onde a gente saiba, essas investigações não avançaram. Veja, o Pablo Marçal e o Tarad Kiev são duas faces da mesma moeda. Uma é um picareta de alta estirpe que está muito rico enganando as pessoas, e outra é um picareta de menor qualidade que também ganha dinheiro enganando as pessoas, se colocando como antissistema e agora, inclusive, querendo se vender como desenvolvimentista, né? Querendo se vender como alguém que está preocupado com indústria nacional, com emprego, com qualidade de salário, com desenvolvimento. Porra nenhuma, né, gente? Porra nenhuma. Inclusive, reforçando, vai ter vídeo no canal aqui semana que vem, desmontando aquele ajuntamento de delinquência teórica que é o tal do livro amarelo do MBL.